Graça e paz na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Adoração. Sejam todos bem-vindos a mais um dia que nós vamos participar hoje. Hoje nós vamos finalizar, na verdade, nossa exposição da carta de Paulo a Tito. Lembrando que nós já passamos, então, eu gosto sempre de fazer, hoje é o último dia da carta de Tito, gosto de fazer como é que a gente fala? Recapitulação. Retrospectiva. Então nós falamos aqui sobre a possibilidade de Paulo ter aberto a igreja na ilha de Creta, pela viagem que é narrada ali, entre viagens, né? No livro de Atos dos Apóstolos, menciona-se uma possível passada de Paulo na ilha de Creta. Passamos pelo capítulo 1, onde ele designa que o Tito ele fosse capaz de colocar os obreiros no lugar certo, colocar a casa em ordem. Depois ele fala sobre as qualificações do ministro, falamos sobre os presbíteros, falamos sobre o trabalho que eles deveriam ter para poder calar os falsos mestres, está tudo no primeiro vídeo. Falamos sobre o compromisso que as pessoas deveriam ter com a palavra de Deus, uma vez que o povo de Creta era conhecido por ser realmente um povo muito, naturalmente, né? Um povo rebelde, um povo de brigas, um povo de contendas. Alguns comentaristas que eu li chegaram a dizer que, como é que se diz? O sincretismo, a palavra sincretismo, ela deriva-se da palavra em grego para cretense. Também fala muito a respeito de os cretenses eles serem um povo mercenário, que acabava se unindo em guerras por quem pagasse mais. Depois falamos do capítulo 2, que foi o vídeo anterior. Os deveres das várias classes de pessoas, quando ele diz que o Tito deveria falar aquilo que convém ao ensinamento real, né? A sã doutrina, como está na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Fala sobre os maridos, as esposas, os anciãos e as anciãs, as jovens. Fala sobre os benefícios da graça salvadora de Cristo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Eu vou fazer a leitura numa tradução que eu acabei de baixar hoje. Eu vou fazer a leitura na ONBV, que é a Open Bible, uma empresa chamada Biblica.com, dos Estados Unidos. Essa aqui é a versão em português da Nova Bíblia Viva, né? Antes de eu fazer a leitura, eu queria fazer para vocês a bibliografia, como a gente costuma fazer sempre no último vídeo da série que a gente fala. Eu gosto de falar e mostrar os livros que eu consultei, para que outras pessoas, se tiverem interesse, elas possam fazer o uso desses livros. Eu fiz a leitura dos sermões de John Calvino sobre Tito, o Novo Comentário Bíblico Contemporâneo, de Gordon Fee, da editora Vida, o livro Tito para Você, de Tim Chester, o livro Comentário Exegético do Antigo e Novo Testamento, de Robert Jameson, Fawcett e Davi Brown. São 3 grandes escritores. Estudo Vida, de Timóteo, Tito e Filemão, da Árvore da Vida. James Burton Kaufman, Comentários de Tito. As Cartas Pastorais, de Norbert Lee. Carta a Tito, do Dr. Aldred Gineid. Comentário Bíblico Wisby. Comentário Bíblico Moody, de Charles Pfeiffer. Comentário Homilético do Pregador. Muito bom esse comentário, muito bom. Comentário Bíblico das Cartas de Gálatas a Filemão. Comentário do Novo Testamento de Matthew Henry. Comentário de William Barclay, que já é fichinha. Todas as pregações que eu faço aqui eu leio esse comentário, muito bom. Introdução e comentário de J. Kelly. Também isso aqui é da editora Série Cultura Bíblica. Comentário do Novo Testamento de William Hendrickson. Comentário de Hernandes Dias Lopes. Comentário da série Comentários Bíblicos João Calvino, das Cartas Pastorais. A mensagem de Tito, a mensagem de 1 Timóteo e Tito, do autor John Stott. Esses livros são excelentes para você que quer ler, estudar, fazer boas pregações e ter uma ideia do contemporâneo daquela pregação, daquela palavra,
e fazer um bom estudo. Bom, eu vou fazer então, como de costume, a leitura, são 15 versículos, vou ler bem rápido, aqui na ONBV, e você acompanha aí na sua Bíblia favorita. Você vai ver que mudam algumas palavras, mas o sentido bíblico é o mesmo. Depois a gente volta com a Bíblia grega, para a gente poder ver os pontos mais centrais e desenvolver a ideia. Versículo 1. Lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Antigamente nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes, éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor, inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, então Ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância, e tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez, a fim de que Ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus, tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros. E agora podemos participar da esperança da vida eterna que nos dá. Esse ensinamento que eu lhes compartilhei é verdadeiro. Insista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo, pois isso é bom e útil para todos. Não se envolva em discussões sobre questões tolas e ideias controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Se alguém está provocando divisões entre vocês, devem ser-lhe feitas a primeira e a segunda advertência. Depois disso, cortem as relações com ele, pois tal pessoa tem um senso de valores errado, está pecando e por si mesma está condenada. Estou planejando enviar-lhe a Ártemas ou então Tíquico. Logo que algum deles chegar aí, por favor, procure vir encontrar-se comigo em Nicópolis o mais depressa possível, pois decidi ficar lá durante o inverno. Faça tudo o que puder para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Veja que eles tenham tudo o que precisam. O nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras e a ajudar os outros em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Todos os que estão comigo mandam lembranças. Peço-lhe que apresente a minha saudação a todos os amigos da fé. Que a graça seja com todos vocês. Eu fiz a leitura desse texto porque, às vezes, já aconteceu de alguém me perguntar: mas por que você usa sempre Bíblias diferentes? Às vezes eu vejo seus vídeos e você coloca uma Bíblia aqui e outra Bíblia ali. Porque é palavra de Deus. A diferença de uma tradução para outra é simplesmente o nível de estudo, é simplesmente o nível de teoria crítica. Então eu gosto de usar várias Bíblias, às vezes diferentes, para que as pessoas consigam entender que não é só de Almeida Revista e Corrigida que vive o mundo. Não é só de Almeida Revista Atualizada que tem pregações. Porque eu tenho acompanhado o desenvolvimento do grego, estou aprendendo ainda os princípios da língua, vamos colocar assim, e basicamente as pessoas têm medo de usar Bíblias com tradução do dia de hoje, Bíblias que chamam Deus e Jesus de você, ou Bíblias que têm uma linha diferente da Almeida Revista, por exemplo. Isso tudo é besteira, porque o conteúdo é o mesmo. A mensagem é a mesma. Por exemplo, a nova NVI, a versão NVT, que é a nova versão transformadora, está muito boa, está muito próximo do grego original. Eles fazem um trabalho muito bom de pesquisa, de correção para poder conseguir fazer essas linguagens. Eu vou usar aqui a Bíblia Strong para a gente poder conseguir entender algumas coisas que estão implícitas no texto. Por exemplo,
O primeiro versículo, você já percebe ali que ele fala: lembre-se, ou lembre-os, que devem estar sujeitas às autoridades e governantes. Muitas Bíblias estão dizendo aí principados e potestades. Tem gente que nem sabe o que é principado e potestade. Por causa dessas dificuldades de língua aqui, eu sou a favor de uma correção, de uma atualização da leitura. Porque a palavra de Deus, ela se renova. E desde a época em que foram feitas as primeiras traduções vulgares para a língua vernacular, uma língua falada, né, pelo povo, até hoje, muito tem se aprendido com essas trocas de linguagem. Por exemplo, principados e potestades, o que é? As pessoas acham que isso é alguma coisa que envolve anjos ou que envolve poderes celestiais. Não, está aqui. São autoridades e governando, obedecendo e estando prontos para toda boa obra. Por quê? Como eu disse no início, é de conhecimento geral de que o povo antigo de Creta, nessa época, eles eram um povo dado à rebelião. Desde 67 a.C., quando essa ilha de Creta foi tomada pelos romanos e agregada ao domínio romano, sempre tinham brigas, sempre tinham revoltas cívicas, sempre tinham algum derramamento de sangue por causa de pouca coisa. Então, vocês que acompanharam o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa série, vocês viram que até o próprio Paulo, usando um poeta da terra, ele fala que os cretenses são sempre bestas feras, gulosos, ventres preguiçosos, porque era um povo de difícil contato. Então Paulo, quando passa por lá, faz a instituição da igreja, ou segundo alguns comentaristas, no dia de Pentecostes, alguns cretenses, eles foram visitar e aconteceu o derramamento do Pentecostes e possivelmente voltaram e abriram essas igrejas lá. Os comentaristas dizem que os que eram os líderes do povo estavam se desviando, estavam trazendo problemas para as congregações. O que nós vimos no vídeo do capítulo 1 e do capítulo 2. E as correções que foram feitas. Então Paulo deixa o Tito lá. Tito, que é um homem que já vem trabalhando com Paulo desde as viagens missionárias. Você que já leu Atos dos Apóstolos já deve ter ouvido falar muito de Tito, que ele era um grego convertido, filho de pais gregos, né? E ele fica por lá como sendo o primeiro bispo, não necessariamente com um tom de cargo. Como nós falamos nos vídeos anteriores, o bispo aqui, o episcopos, ele é um supervisor. Porque enquanto o presbíteros, ele era o líder de cada casa onde tinha a igreja, o Tito, que era o episcopos, o bispo, ele era o chefe que dominava, que tomava conta desses pastores ou presbíteros, fazendo com que eles fossem de verdade ensinadores da fé cristã verdadeira. Aqueles que estavam errados eram substituídos. Não tem uma tradição bíblica para poder dar seguimento à história, mas segundo a tradição dos primeiros pais da igreja, por exemplo, Eusébio, ele diz que esse próprio Tito, depois da morte de Paulo, ele volta para a cidade de Creta e ele volta a ser o chefe de toda a ilha, como sendo o episcopos. Ele morre com 94 anos de idade, morre solteiro, mas ele vive a vida inteira em prol dessa cidade, fazendo isso que nós estamos lendo aqui. Então o povo cretense foi ordenado a ser obediente às autoridades e governantes, até o ponto que as leis desses governantes, elas não entram em confronto com o evangelho. Por exemplo, infelizmente aqui tem-se a liberdade do aborto. Nós somos contra o aborto. Infelizmente aqui é liberado o uso de substâncias. Nós somos contra isso. Então não é só porque o governo coloca uma lei que a gente vai aderir a essa lei. Nós vamos obedecer às leis do Estado, os governantes, até que isso entre em confronto com o Evangelho. Como disse Pedro, né, na sua defesa lá no Atos dos Apóstolos, quando ele cura aquele homem da Porta Formosa, os fariseus brigam com ele e ele fala assim: vocês não sabem que primeiro nos convém obedecer a Deus do que primeiro aos homens? Primeiro a gente obedece a Deus, depois, se for o caso, os homens. Então aqui, os homens deveriam obedecer estando prontos para toda boa obra. Isso aqui não tem a ver somente com o Evangelho. Tem a ver com ser bons homens, ser bons trabalhadores, homens fiéis. Alguns comentaristas dizem que aqui significa que eles tenham trabalhos honestos. Muitos dos cretenses eram soldados mercenários. Então, aqueles que eram cristãos, que faziam parte da igreja, deveriam abandonar essa noção. Eles deveriam abandonar esse tipo de trabalho
e ter trabalhos honestos para toda boa obra. Depois, no versículo 2 ele diz: que ninguém difame a outrem, nem seja contencioso, mas seja amável, demonstrando toda a cortesia para com todos os homens. Contencioso aqui é o homem que briga, é o homem bélico, é o homem que procura briga por causa de qualquer motivo. Então ele diz que o homem cristão, ele tem que ser um homem manso, um homem calmo, que não procura briga por causa de qualquer coisa, que não se ira facilmente. O versículo 3 ele diz: porque lembrem-se, nós, em outro tempo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de diversas paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ou seja, aqui o que Paulo passou para Tito, para que Tito ensinasse a ilha de Creta, é que nós que somos crentes nunca devemos olhar de cima para baixo para uma pessoa que está no mundo. Porque eles são pessoas que ainda não tiveram a luz do Evangelho aberta nos olhos, e nós não somos melhores do que eles. A diferença deles para nós é que nós fomos alcançados por Cristo, eles ainda não. Então ele fala que nós também éramos assim. Por isso que você, no versículo 2, não difame ninguém. Por isso que você trate as pessoas com cortesia. Porque é um mal do crente olhar quem está de fora daquela porta e tratar mal aquela pessoa. Por quê? Porque eu estou salvo, ele não. Eu sou crente, ele não. Eu sou servo de Deus, ele não. Né? Paulo está dizendo aqui que não é assim. Até o ponto da chegada do Senhor Jesus e o julgamento de todas as coisas, o Espírito de Deus está aí para ser pregado o Evangelho e toda a criatura aceitar esse Evangelho. Todos eles têm essa chance. E depois no versículo 4 ele vai dizer: mas quando se manifestou a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com todos os seres humanos, não por meio das obras de justiça que realizamos, mas segundo as misericórdias que Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui ele está dizendo o quê? Nós éramos desse jeito também. Assim como os cretentes eram, nós também éramos. Assim como essas pessoas fora da nossa religião nós também éramos. Assim como aqueles que não têm o Evangelho, que não se entregaram a Cristo, nós também éramos. Até o momento que revelou para nós, olha o que ele diz: manifestou a benignidade e o amor de Deus. Porque Deus nos salvou, porque Ele quis. Isso se chama graça, a gente não fez nada para merecer isso. Ele decidiu nos salvar. E pelo seu amor, benignidade, graça, pela sua bondade infinita, Ele decidiu dar a nós essa oportunidade de salvação. E Ele fala aqui a respeito não por obras que realizamos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muitos querem colocar, como John Calvin e outros comentaristas, a diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Mas aqui o texto fala de uma única obra. Porque se você aceita ao Senhor Jesus, se você aceita ao Evangelho, se você faz parte dessa vida nova do Evangelho, se você chega ao ponto de mergulhar nas águas, é porque o Espírito de Deus já inundou você. Você já está cheio de Deus. Por isso que você consegue dizer que você é servo, por isso que você consegue decidir pelo batismo, por isso que você consegue estar presente na Assembleia dos Santos, por causa do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Percebe que aqui, no versículo anterior, ele fala Deus nosso Salvador, e aqui ele fala Jesus Cristo nosso Salvador. Muitos têm entrado em confronto por causa disso, pelos pensamentos dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aqui ele está falando de quem? Aqui ele está falando de Deus. Deus é Deus e ponto, acabou. Seja Ele Pai, seja Ele o Espírito Santo, seja Ele Jesus, é Deus. Ele é o nosso Salvador. Lembra quando nós fizemos aqui a exposição da carta de Pedro? E Pedro fala que Jesus foi o Cordeiro que já foi conhecido antes da fundação do mundo. O apóstolo João, quando fala de Jesus, lá no Apocalipse, ele diz que ele é o Cordeiro que foi sacrificado antes que houvesse mundo. Porque ele é Deus. Não existe diferença.
Então aqui ele usa esse termo, Paulo fala, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, ou seja, a obra sacrificial que Cristo fez naquela cruz, que nós aceitamos essa obra como verdadeira, que nós aceitamos essa obra como sendo o evangelho verdadeiro, sendo lavados pelo derramado do seu Espírito, não gota a gota, não um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não você aceita Jesus agora e depois você é batizado no Espírito Santo, você já está imerso em todo esse Deus maravilhoso que fez esse trabalho. Pai, Filho, o Espírito, é um Deus que faz esse derramar, e é um derramar ricamente feito pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, abundantemente. Para quê? Versículo 7. Para que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, de acordo com a esperança da vida eterna. Paulo, em outra carta, diz que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa esperança. Então nós cremos na ressurreição, nós cremos que Ele realmente ressuscitou. E nós temos a esperança da vida eterna, porque esse mundo passa, e as paixões que esse mundo tem passam. Mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela nunca vai passar. E uma vez que nós fomos salvos por esse Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscitará no último dia. E é essa a esperança da glória, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque foi Ele que fez a obra. Foi Ele que se deixou martirizar, foi Ele que se permitiu colocar naquela cruz. Então, esse lavar regenerador do Espírito, seja Deus o nosso Salvador, ou no versículo de baixo, seja Jesus Cristo o nosso Salvador, estamos falando do mesmo Deus, da mesma força potentora, do mesmo Criador. E nós seremos transformados justos, nós seremos tornados justos. Nós sabemos, pela justificação no sangue de Cristo, nenhum de nós é justo, nenhum de nós é santo. Assim como os cretenses eram, nós também éramos. Mas nós somos justificados, nós somos tornados justos pelo único justo que é Jesus. Fiel é a palavra. E quero que você afirme isso com toda a confiança, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Estamos falando aqui de qualquer trabalho. Não somente esse trabalho que nós fazemos aqui dentro. Se você trabalha embalando um pão, trabalha embalando o pão para a glória de Deus. Se você trabalha dirigindo o caminhão, seja um bom motorista para a glória de Deus. Se você é banqueiro, seja um banqueiro para a glória de Deus. Qualquer trabalho que você faça em contato com outro ser humano, que ele possa ver em você o Jesus que você tanto prega. Que ele possa ver em você a realização do evangelho que você tanto lê. Porque eles lá fora não vão ler isso aqui. Então é nosso trabalho espelharmos Jesus para eles. Para que quando eles vejam que nós somos assim, aí eles vão dizer, uns vão dizer, você é um otário, você é um bocó. Porque você tem a oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo, de ganhar assim, de ficar rico, de trair. Mas por que você não faz? Porque já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo no meu corpo, eu vivo para agradar o Filho de Deus que se entregou por mim. Entende isso? São conselhos de uma vida simples. Você viu, quando a gente expôs aqui o capítulo 2, os velhos têm que ser bons velhos, homens disciplinados, que ensinem os jovens a ser homens de verdade. As mulheres não podem ser fofoqueiras, não podem ser beberronas de vinho, tem que ser boas senhoras donas de casa, boas vovós, ensinar as jovens mulheres a serem mulheres de verdade. Nessa época aqui, quando foi escrita essa carta, há quase 2000 anos atrás, um homem podia se divorciar ou até matar, sumir com a mulher dele, que não tinha problema nenhum, porque a mulher era para o homem só um objeto. Não é como hoje nós temos os direitos iguais. Então são conselhos de uma vida comum. São conselhos para você ter cuidado com as heresias que você vê por aí. Tantas porcarias que são espalhadas pela internet. Como é que você vai saber se é verdade ou se não é? Você não lê Bíblia.
Você não estuda, você não ora, e aí você quer depois que o Espírito chega até você e fala assim, não, está errado. Como é que você vai ter esse contato? Paulo, em outra carta, fala, não se deixe dominar pelo vinho, que causa embriaguez, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que você vai se encher do Espírito Santo? Eu não sei. E se eu mandar você se encher daquela água, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e beber aquela água até não caber mais. Faça o mesmo com o Espírito Santo. Encha-se do Espírito, até não ter espaço mais para você ser você. Essa é a palavra. O Evangelho é simples. Fiel é a palavra. Espero que você afirme isso com toda a confiança. Pregar o Evangelho. Lembre-se que naquela época, eles não tinham os rolos da lei, eles não tinham as cartas de Paulo para sair e falar, olha aqui o que está escrito aqui em Efésios. Foi coisa de quase 20 anos para poder todas as igrejas ter a cópia escrita à mão dos Evangelhos. Então como é que eles faziam isso? As pregações dos apóstolos, os homens que andaram com Cristo, as pregações dos primeiros pais da igreja, os homens que eram os ajudantes de Paulo, Silas, de Barnabé. Depois veio a era da igreja primitiva, aquelas pessoas que tiveram contato com esses homens, estudando, lendo, praticando, em oração. Tudo isso faz parte do que nós chamamos hoje da tradição cristã, como sendo o início de tudo. Até que fosse feito, na verdade, o primeiro compêndio de cartas, e nós temos hoje praticamente o que era o cânon moratoriano daquela época. Fiel é a palavra do Evangelho é verdadeira. Espero que você afirme isso com toda a confiança. Para aqueles que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras, porque as boas obras são bons para todo mundo. Versículo 9. Essa aqui, Paulo escreveu para nós. Evite discussões inúteis. Olha o versículo 9, o que ele fala aí? O que são discussões inúteis? Genealogias, contendas e debates sobre a lei, pois não trazem proveito, são inúteis. Então, nesse tempo, tinha um problema, porque o número de judeus que eram envolvidos com as primeiras ideias do gnosticismo que nós temos hoje, né, chamado proto-gnosticismo, ou as sementes do gnosticismo daquela época, ou também os judeus que eram chamados como convertidos, mas que ainda tinham práticas judaicas, e eles brigavam por causa, come isso, não come isso, veste assim ou não veste assim, a festa desse ou a festa daquele. Veja o que está escrito em Colossenses. Colossenses também fala sobre isso. O que está escrito em Atos capítulo 15? Nós somos igreja, nós não somos judeus nem judaizantes. Então a gente tem que parar com essa discussão de lei, ficar tentando implantar a lei mosaica dentro da igreja, com símbolos e misticismos, colocar aqui um altar, colocar uma menorá ali, colocar aqui a Arca da Aliança. Isso serve para quê? Isso é misticismo. Não é Bíblia, isso não é Evangelho. Evangelho é você crer na única verdade, que Jesus ele foi para a cruz e morreu por causa de você. É por isso que você tem que crer. Essa é a palavra verdadeira. Evita essas discussões inúteis, genealogias, por quê? Hoje em dia, se você tem contato com qualquer judeu, tô falando judeu de verdade, né? Esses caras que se convertem na internet e ficam falando que são judeus. Se você tem contato com um judeu de verdade, e se você pergunta por que ele não crê em Jesus como sendo o Messias, a primeira coisa que ele vai dizer para você: quem é o pai de Jesus? Deus. Então ele não pode ser da tribo de Judá, porque a tribo se passa de pai para filho. Genealogia, filho desse, filho desse, filho desse. A mãe diz que o homem é judeu, mas quem diz qual que é a tribo é o pai. Se ele é filho de Deus, Deus não tem tribo. Não discute genealogia com eles. Não é para discutir genealogia, não é para poder ficar fazendo contendas, debates sobre lei. O crente pode beber café? O crente pode comer essa carne? Pode comer isso? Pode comer camarão? Para que a gente vai ficar fazendo essas coisas? Não traz proveito nenhum. Misticismo judaico para nós não serve. Nós não somos judeus. Aí no versículo 10 ele diz: rejeite o homem que é faccioso depois de tê-lo admoestado 1 ou 2 vezes. Aqui, em muitas traduções, está escrito assim: rejeite o homem herético. Só que a palavra que está escrita aqui, para faccioso,
herectos, mas ela vem de heréticos. John Stott diz que a gente não pode tomar essa palavra no conceito de heresia como era no primeiro século. Porque a palavra heréticos é alguém que tem direito a uma escolha. É alguém que escolhe algo porque ele quer. Então, o conceito que Paulo está dizendo aqui é que o heréticos é o homem que divide, é o homem que não concorda, que cria divisões. Ora, se você não está contente com o lugar onde você está congregando como igreja, em vez de ficar causando divisões, vai procurar quem te ama. Não é assim? É só você ir, tem dezenas de igrejas diferentes. Qual que você se adapta melhor? Naquela ali? Então vai para aquela ali. Não fica criando divisões. Aí chega igual a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Zenas, eu sou de Jesus. Ué, mas você não é de ninguém, filho. Você está dentro da igreja e está sendo contra todo mundo? Está fazendo divisão? Então essa palavra ela foi usada no contexto de uma pessoa que não aceita a admoestação daquele pastor. Lembre-se você que nessa época a igreja não era a instituição que nós temos hoje. Estamos aqui no contexto de casas onde eram feitas reuniões semanais e o líder da casa geralmente era o mais velho, era o ancião, o presbíteros daquela igreja, daquela casa. Então, está dizendo aqui de pessoa que fazia parte daquele ciclo íntimo de reunião, que quando o homem estava falando aqui, ele estava discordando lá. O homem estava pregando aqui e ele estava dizendo que era não lá. E fazia divisões. É esse que o Paulo está falando aqui. Rejeite o homem que é faccioso. Depois de você chamar a atenção, de tê-lo admoestado 1 ou 2 vezes, rejeita. Sabendo que essa pessoa está pervertida, vive pecando, já está condenada por si mesma. Porque é uma pessoa que para ela tudo pode, tudo eu quero, tudo é lícito, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu sou livre na graça, porque não sei o quê, porque isso e aquilo. Não é isso que prega o Evangelho. O Evangelho fala que nós temos que ser homens que faz boas obras. Então, essa pessoa, ela deveria ser, não vou usar o termo excluído, que é muito forte, é uma palavra muito feia, mas ela deveria ser evitada. Naquele contexto, daquela época, ela acabaria por não fazer mais parte daquela casa, daquela igreja. Ela deveria ir para outro lugar, porque ela estava causando divisões na igreja. Mas hoje nós temos pessoas que elas não congregam mais com você. Elas ficam te jogando pedra pela internet. Você faz um vídeo, faz uma postagem e ela vai contra você, ela entra na sua página pessoal e ela escreve um texto gigantesco. E você nem pediu a opinião de ninguém. Então nós temos que evitar confrontos. Uma coisa é você lutar pela a pregação do verdadeiro evangelho. Uma coisa é você ter voz e ter direito, você falar o evangelho do jeito que está escrito. Você lê o que está escrito aqui e você ensinar o que está escrito aqui, sem adicionar coisa nenhuma. Outra coisa é você ficar confrontando pessoas porque tem uma ideia diferente, não vale a pena. Ela está condenada por si mesma, está pervertida, vive pecando. Aí agora ele chega no final da carta e ele diz aqui: quando eu enviar Ártemas ou Tíquico, um dos dois, apresse-se a vir ao meu encontro em Nicópolis. Acredita-se que é uma Nicópolis, tinha lá mais de 20 Nicópolis nessa época. Acredita-se que era uma cidade chamada Cidade da Vitória, que ficava na costa ocidental da Grécia, alguma coisa assim, próximo do Mar Adriático. É um lugar que Paulo tinha, que seria um ponto estratégico onde ele poderia sair fazendo pregações rápidas, quando ele estava livre, né? Pois estou resolvido passar o inverno ali. Aqui você percebe que alguém vai enviar essa carta para Tito, para falar aquilo que o Paulo está mandando ele dizer, e na carta está dizendo: quando chegar até você, ou o Ártemas, ou o Tíquico. O Ártemas a gente não conhece bem, mas o Tíquico a gente já viu ele em outras cartas. Paulo está dizendo: deixa ele no seu lugar, como sendo o líder das igrejas de Creta, e vem ter comigo que eu vou a Nicópolis, essa tal cidade. E acreditamos que ele foi, e acreditamos que ele teve esse contato, porque logo depois dessa carta, Paulo foi preso. Então, ele diz aqui,
Versículo 13. Cuide com diligência de Zenas, o intérprete da lei, que na verdade é o advogado, como eu li naquela versão. Intérprete da lei, advogado, e de Apolo, para que não lhes falte coisa alguma. Então os estudiosos acreditam que quem levou essa carta para Tito, na ilha de Creta, foi esses dois. Zenas, que eles não sabem bem se a palavra aqui que está escrito como intérprete da lei é chamada, deixa eu ver aqui, nomikos. O nomikos em grego antigo significa um advogado, um jurista, alguém que interpreta uma lei. Então, como Paulo já tinha falado nos versículos anteriores, contra a discussão em leis do Velho Testamento, então acredita-se que ele era um advogado ou jurista da lei romana. Mas também tem alguns intérpretes que diz que ele poderia ser um judeu convertido, o que é muito pouco provável, porque o nome Zenas tem ligações com o nome Zeus, então tem uma dúvida aí. Mas o que nós sabemos com certeza é que esse Apolo, ele era aquele alexandrino que chegou lá na época de Éfeso, quando Paulo sai de Éfeso para poder pregar em outro lugar, e Áquila e Priscila continuam por ali por um tempo, e ele ensina algumas coisas, mas esses dois, esse casal, Áquila e Priscila, acaba ensinando para eles mais coisas de que ele sabia, porque naquela época esse Apolo ele só conhecia o evangelho até o batismo de João. Se você ler o livro Atos dos Apóstolos, você sabe de quem que eu estou falando. Então nós sabemos que esses dois levaram a carta para Tito e pediram para que despachasse esses dois, dessem para eles condições de viagem para poder eles irem até o local aonde deveria ir para poder fazer o restante da viagem missionária, coisa que ele deixa bem claro no versículo 14. Porque ele diz aqui, no final do 13, para que não lhes falte coisa alguma, versículo 14, e que os nossos aprendam também a distinguir-se em boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Ou seja, esses dois estavam de viagem, entregam essa carta na mão de Tito, e Tito então vai fazer o possível para poder ajudar esses dois, seja financeiramente, ou seja de alguma forma, que vai proporcionar a continuidade da viagem missionária deles. Aqui não se diz tecnicamente para onde eles vão, é possível que eles foram para Dalmácia ou para algum lugar próximo, e Tito então deveria esperar, como foi lido no versículo 12, ou a chegada de Ártemas ou de Tíquico para poder ele sair de lá. E aí ele diz aqui, versículo 15, todos os que estão comigo te saúdam. Saúda aquele que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Finalizas essa carta com uma mensagem muito simples, mais profunda, com uma palavra que é ao mesmo tempo simples, mas também é muito pungente. O Evangelho, ele é um estilo de vida, uma forma de você viver a verdade da graça de Deus, levando em consideração que você foi transformado numa nova criatura e agora você vai ajudar com que outras pessoas tenham acesso a essa verdade. E como que a gente vai fazer isso? Sendo pessoas naturais, pessoas que creem em Deus, pessoas que foram resgatadas por Jesus, que vivem uma vida comum de união, que ajudam uns aos outros, que respeitam uns aos outros. Isso é o Evangelho. Às vezes a gente se condena muito pensando que nós não somos como aquele ou como esse, porque esse é abençoado, aquele é abençoado, é porque tem um ministério assim, e tem assim uma forma de pregar assim, esse aqui é muito rico, prega nas nações e conhece muita coisa. Mas cada um de nós foi chamado com um propósito para poder levar o Evangelho de alguma forma. Nem todos serão missionários, nem todos serão pastores e pregadores, mas todos nós somos diáconos, todos nós somos servos, e todos nós somos pregadores da palavra, seja falando ou seja se comportando como um verdadeiro servo de Deus. Essa é a mensagem que Paulo tinha para Tito, na ilha de Creta. E os mais experientes, os mais estudiosos, eles acreditam que houve esse encontro. E depois que Paulo foi, então, decapitado, segundo a tradição romana, Tito volta para a ilha de Creta e se torna o seu bispo, como sendo um bispo vitalício até a idade de 94 anos.
mas isso aí já é tradição da igreja, isso não é bíblico. O que importa na pregação da palavra, da carta de Tito, é que os homens de Deus têm que ser homens de Deus de verdade. As mulheres de Deus têm que ser mulheres de Deus de verdade. Nós temos que ser pessoas que foram salvas para poder salvar pessoas. Nós temos que viver a vida do evangelho comum. No capítulo 1, Paulo fala com Tito, ele fala a respeito disso. Você que é o meu verdadeiro filho na fé comum, a fé que nós temos. Hoje está tão difícil uma pessoa dizer que é crente, porque olha assim, mas você é crente, você nem fala assim um palapalá, e você nem tem assim você não... Porque parece que a vida do crente é misticismo. Não tem mais uma vida comum, uma vida de irmãos, uma vida fraternal, não tem mais uma pregação do evangelho concisa, consistente com o que está escrito. Estamos no momento que, se você não dizer a palavra profético 3 vezes na pregação, a pregação não é de Deus, porque tem que ter um ato profético, tem que ter um copo profético, tem que ter um microfone profético, sei lá o quê. A carta de Tito diz que o evangelho é simples. O evangelho é um modo de vida. É você não ser um fofoqueiro, é você não ser um beberrão, é você não ser uma pessoa que vive a vida de qualquer maneira. Isso é ser do evangelho. Isso é levar a palavra de Deus. É você pregar o evangelho. Amém? Dúvidas? Perguntas? Então vamos orar.